No filme Cloud Atlas, a interconexão entre as vidas e as ações humanas é a espinha dorsal da narrativa. A obra apresenta 6 histórias separadas no tempo e no espaço, indo do século XIX até um futuro pós-apocalíptico, mas que estão misteriosamente entrelaçadas por gestos, símbolos, memórias, heranças culturais e morais. A mensagem principal é a de que nossas ações, por menores que pareçam, têm efeitos que se propagam além da nossa existência individual, influenciando diretamente pessoas e eventos em outras eras. A proposta da obra, a ideia central é que cada ato de coragem ou crueldade ecoa no tempo, moldando não apenas o destino individual de quem age, mas também o tecido coletivo da história humana. Os personagens do filme, interpretados pelos mesmos atores em diferentes histórias e papéis, reforçam a noção de que as almas estão conectadas e reencarnam ao longo do tempo, carregando aprendizados, traumas e potenciais. Por isso, as narrativas formam um ciclo moral, como se cada vida fosse um capítulo de uma jornada evolutiva ou degenerativa mais ampla. A obra propõe que nossa identidade é menos individual e mais parte de um fluxo, onde escolhas éticas criam ondas que afetam o mundo, mesmo que invisivelmente no momento. Conexão com a filosofia. A ideia de interconexão dialoga com várias correntes filosóficas. Estoicismo. Os estoicos acreditavam que tudo faz parte do logos, uma razão universal que interliga todos os seres. Para eles, a virtude individual só tem sentido dentro de um cosmos ordenado, onde ações têm peso ético e impacto coletivo. Filosofia oriental, especialmente o budismo. O conceito de interdependência, pratitya samutpada, é essencial no budismo. Ele afirma que tudo que existe está interligado e que nenhuma coisa tem existência isolada. Além disso, a ideia de karma, em que ações têm consequências em outras vidas, ecoa fortemente em Cloud Atlas. Embora os existencialistas como Sartre neguem uma essência fixa ou destino, muitos deles reconhecem que nossas escolhas constroem um mundo comum, afetando não só o indivíduo, mas a condição humana como um todo. A noção de responsabilidade ética perante os outros está presente. Filologia e hermenêutica. Geiger, a forma como o passado se manifesta e é reinterpretado no presente, influenciando nossa experiência, lembra o ciclo de lembrança e redescoberta entre os personagens de Claret. A conexão com religiões contemporâneas, espiritismo e religiões reencarnacionistas, como algumas vertentes do hinduísmo e do budismo moderno, acreditam que as almas reencarnam para evoluir moralmente e que ações em uma vida influenciam as vidas futuras. Isso está presente no filme pela recorrência de temas, dilemas e símbolos entre diferentes encarnações dos personagens. Cristianismo progressista. Embora não aceite reencarnação, há correntes cristãs que enfatizam a solidariedade, o amor como força de transformação e a ideia de que cada ato tem impacto eterno, como no conceito de plantar sementes do reino de Deus. New Age e espiritualidade contemporânea. Muitas correntes contemporâneas adotam uma visão holística e energética da existência, segundo a qual tudo está conectado por campos sutis de energia, consciência e intenção, algo claramente ressoado nas transições narrativas do filme. Conclusão: Cloud Atlas oferece uma visão de mundo onde a vida humana é um tecido interligado, movido por escolhas que atravessam os séculos. Suas personagens não são apenas indivíduos isolados, mas elos de uma corrente ética e espiritual em constante transformação. Essa visão, embora ficcional, dialoga profundamente com tradições filosóficas e espirituais que veem o ser humano como parte de um todo maior, seja esse todo a humanidade, o cosmos ou o divino. No filme Cloud Atlas, o dilema entre livre-arbítrio e destino está presente nas escolhas cruciais feitas por personagens ao longo de várias épocas. Embora a narrativa sugira que há uma espécie de continuidade ou encadeamento espiritual entre vidas, como se houvesse um fio do destino que une encarnações e aprendizados, o foco está sempre na escolha individual diante de circunstâncias opressoras ou complexas. Cada protagonista se depara com momentos decisivos, onde precisa optar entre conformidade e rebeldia, egoísmo e altruísmo. A insistência do filme em mostrar essas escolhas como centrais reforça uma defesa do livre-arbítrio, embora nunca negue completamente a ideia de que há forças maiores, históricas, culturais ou espirituais em ação. A personagem Som 1451, por exemplo, vive em uma sociedade totalitária que condiciona seus habitantes a um papel fixo.
No entanto, ela rompe com seu destino programado, tornando-se símbolo de liberdade e despertar. Essa narrativa se aproxima da visão existencialista. O ser humano está condenado à liberdade, como escreveu Jean-Paul Sartre. Para Sartre, não há uma natureza ou destino pré-estabelecido. O homem se define por seus atos. Em Cloud Atlas, essa perspectiva é visível no modo como personagens desafiam sistemas e expectativas, tomando decisões éticas que mudam o curso da história. Por outro lado, o filme também flerta com ideias de destino ou predestinação, especialmente pela repetição de arquétipos, padrões simbólicos e a recorrência de um mesmo tipo moral ao longo das eras. Isso remete à filosofia de Friedrich Nietzsche, especialmente à ideia do eterno retorno, viver como se cada ação se repetisse eternamente, atribuindo a cada gesto um valor absoluto. A repetição de padrões no tempo, sugerindo que certos atos ou ideias sempre retornam, reforça essa ideia nietzschiana, embora o filme proponha uma evolução moral ao longo desses ciclos. Na filosofia estoica, há uma tentativa de conciliar destino e liberdade. Os estoicos acreditavam que o cosmos tem uma ordem racional, o logos, e que tudo ocorre conforme a razão divina. Contudo, o ser humano é livre para alinhar sua vontade com essa ordem, ou seja, não é livre para mudar o destino, mas é livre para reagir a ele com virtude. Essa noção é refletida em personagens como o escravo Altua, que, mesmo em condição de total injustiça, escolhe agir com coragem e dignidade, influenciando profundamente a consciência de Ewing. A questão também encontra ressonância em tradições teológicas. Agostinho de Hipona, por exemplo, defendeu a ideia de que Deus já conhece o destino de todos, mas que o ser humano é responsável por suas escolhas. Essa tensão entre a presciência divina e a liberdade humana ecoa em Cloud Atlas, quando personagens parecem repetir padrões, mas ainda assim enfrentam decisões autênticas. Em contraste, Martinho Lutero e João Calvino, especialmente este último, enfatizaram uma forma mais radical de predestinação, onde a liberdade humana é subordinada à vontade divina. No campo da neurociência contemporânea e do determinismo materialista, autores como Sam Harris argumentam que o livre-arbítrio é uma ilusão e que todas as escolhas humanas são determinadas por fatores prévios, biológicos e ambientais. Embora Cloud Atlas não siga esse caminho, a estrutura interligada das histórias pode ser lida como uma reflexão sobre os limites da liberdade dentro de estruturas complexas, históricas, sociais, políticas, que moldam o indivíduo. No fim, o filme propõe uma visão intermediária. Somos moldados por contextos, por histórias e pelas ações de vidas passadas, mas somos também agentes livres capazes de romper ciclos e iniciar novos. Ao escolher agir de forma ética, justa ou corajosa, os personagens transformam não apenas o seu destino, mas o de futuras gerações. No filme Cloud Atlas, o tema da transcendência da identidade individual é explorado de forma poética e filosófica através da multiplicidade de personagens e das reencarnações simbólicas vividas pelos mesmos atores em diferentes épocas e contextos. A obra sugere que a identidade humana não é fixa, mas sim mutável, fluida e interconectada com experiências coletivas e históricas. Através das 6 narrativas entrelaçadas, vemos indivíduos que compartilham traços morais, memórias sutis e gestos que ultrapassam os limites de uma vida única. Uma afirmação narrativa de que o eu é algo mais do que um sujeito isolado no tempo e no espaço. Essa concepção ressoa diretamente com a filosofia de David Hume, que negava a existência de uma identidade pessoal contínua e substancial. Para Hume, o eu não é uma substância estável, mas sim um feixe de percepções, bundle of perceptions, constantemente mudando. Segundo ele, aquilo que chamamos de eu é apenas uma ilusão criada pela sucessão de sensações, emoções e pensamentos. Em Cloud Atlas, essa ideia se manifesta nas várias vidas vividas por personagens que, embora fisicamente diferentes e em contextos diversos, compartilham algo, uma moral, uma marca, uma intuição que parece transcender as fronteiras da individualidade. O eu se dilui e se transforma conforme as vidas se sucedem, como um fluxo de experiências encarnadas em diferentes formas. A obra também se aproxima de tradições religiosas orientais, como o budismo, que nega a existência de um eu permanente. Para o budismo, o que pensamos ser o eu é uma construção ilusória sustentada por agregados em constante transformação: corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência.
A libertação espiritual está justamente em reconhecer a impermanência e a insubstancialidade do eu. Em Cloud Atlas, essa visão é sugerida através das transições entre vidas e épocas, onde a essência das personagens sobrevive não como um ego estável, mas como uma continuidade kármica de ações e consequências. Outra vertente filosófica relevante é a da filosofia fenomenológica, especialmente em Maurice Merleau-Ponty, que via a identidade como algo que emerge da experiência vivida no corpo e no mundo, em constante relação com o outro. Para Merleau-Ponty, não somos sujeitos fechados em si, mas seres abertos ao mundo, cuja identidade se forma na encarnação e no entrelaçamento com o tempo e o espaço. Esse ponto de vista encontra eco em Cloud Atlas, onde a identidade não é nem puramente interna, nem puramente imposta de fora, mas construída ao longo de vidas, relações e escolhas. Também podemos relacionar a proposta do filme ao pensamento de Jung, que introduziu o conceito de arquétipos e do inconsciente coletivo. Os papéis recorrentes dos personagens e suas jornadas morais remetem à ideia de que existe uma dimensão comum da psique humana que se expressa através de símbolos universais e padrões repetidos. Assim, mesmo com mudanças de nome, corpo, época e cultura, as personagens de Cloud Atlas carregam arquétipos como o herói, o rebelde, o mártir, o opressor, o sábio, sugerindo que o eu é também expressão de algo coletivo e atemporal. Por fim, no plano existencialista, autores como Simone de Beauvoir e Sartre defendem que a identidade não é dada, mas construída. O ser humano é um projeto, uma existência que se faz ao longo do tempo pelas escolhas que assume. Cloud Atlas também afirma essa liberdade ontológica. Cada personagem pode assumir um novo papel, transformar-se, contradizer sua vida passada e, com isso, dar sentido à sua existência. A identidade, nesse sentido, é sempre inacabada, aberta, transcendendo qualquer definição essencialista. Em síntese, Cloud Atlas convida o espectador a abandonar a noção de um eu fixo e separado e a pensar a identidade como um processo contínuo de transformação, interdependência e memória. A transcendência do individual, nesse caso, não nega a singularidade de cada pessoa, mas a insere em uma teia maior de experiências compartilhadas e significados universais. A obra Cloud Atlas, ao abordar a transcendência da identidade individual, pode ser iluminada de forma profunda pelas ideias de Martin Heidegger, especialmente em sua principal obra, Ser e Tempo, Sein und Zeit. Heidegger rompe com a tradição metafísica ocidental que buscava uma essência fixa do eu e propõe uma ontologia fundamental centrada no Dasein, o ser que tem consciência do ser. Para Heidegger, o ser humano, o Dasein, não é uma substância com propriedades imutáveis, mas um ser no mundo que se define por sua existência, por sua abertura ao tempo e por sua relação com o mundo. O Dasein não possui uma identidade pré-fixada. Ele se projeta no futuro e só se compreende a partir de suas possibilidades, que escolhe ou rejeita. Em Cloud Atlas vemos esse movimento claramente. Cada personagem se defronta com a necessidade de assumir ou abandonar possibilidades de ser, em situações limite, como injustiças, opressão, amor, morte, que exigem decisões autênticas. Heidegger também critica a maneira como o ser humano se perde no que ele chama de impessoal das Mann, uma existência inautêntica onde se vive conforme convenções e expectativas sociais, sem assumir verdadeiramente o próprio ser. Em muitas das histórias do filme, os personagens começam presos a esse modo inautêntico, escravos de sistemas opressores, costumes, ideologias ou medos, mas alguns despertam para uma forma mais autêntica de existência ao tomarem consciência de seu poder de escolha e responsabilidade. Esse momento de ruptura é o que Heidegger chama de angústia, uma experiência que revela o nada e a finitude, forçando o Dasein a confrontar sua liberdade radical. Outro conceito essencial em Heidegger é o da historicidade do Dasein. Para ele, a existência humana está sempre situada em uma tradição, em um contexto histórico que não escolhemos, mas com o qual nos relacionamos. Cloud Atlas dramatiza essa ideia ao mostrar que o presente de cada personagem é moldado por legados passados, estruturas sociais, memórias, relatos, símbolos, e que suas escolhas, por sua vez, abrirão novas possibilidades para o futuro. A identidade, então, não é uma essência individual imutável, mas um vir a ser no tempo, sempre em relação com outros seres e com um mundo compartilhado.
Além disso, a ideia de ser para a morte, sem um Tod, é central em Heidegger e profundamente compatível com o filme. A consciência da finitude não leva à passividade, mas à responsabilidade. É por sabermos que vamos morrer que nossas escolhas ganham peso e urgência. Em Cloud Atlas, muitos personagens escolhem o bem sabendo que não verão os frutos de seus atos, como Somi 451 ou o advogado Ewing. Esse agir para além da própria vida, motivado pela abertura ao outro e ao futuro, revela uma ética existencial heideggeriana. Ser é cuidar, e esse cuidado funda a possibilidade de uma identidade autêntica. Por fim, Heidegger rompe com a visão de um eu substantivo e isolado. Ele insiste que o Dasein é sempre relacional, temporal e aberto ao ser dos outros. Essa abertura é também uma transcendência. O Dasein não é uma coisa, mas um projeto de ser, sempre incompleto e sempre em relação com o que ainda não é. Cloud Atlas traduz isso poeticamente ao mostrar que a identidade se estende além de um corpo, de uma época ou de uma narrativa única. Ela se manifesta em gestos, conexões e decisões que nos ligam aos outros, no tempo e no espaço. Assim, sob a ótica heideggeriana, Cloud Atlas é uma meditação sobre o ser como projeto, sobre a existência como responsabilidade e sobre a identidade como algo que só se cumpre no tempo, na relação e na finitude. Em Cloud Atlas, o poder das ideias e da arte para mudar o mundo é um dos pilares centrais da narrativa, sustentando a crença de que gestos individuais, especialmente os de natureza criativa, ética e expressiva, reverberam no tempo e podem influenciar consciências em diferentes gerações. O filme apresenta cartas, diários, músicas, livros, vídeos e atos de resistência como sementes lançadas no tempo, que despertam outros indivíduos a agir com coragem e compaixão. Trata-se, assim, de uma defesa vigorosa da arte como força transformadora, tanto no plano pessoal quanto histórico. A jornada de Robert Frobisher, por exemplo, resume essa ideia. Mesmo vivendo em meio a frustrações, isolamento e preconceitos, ele compõe a Cloud Atlas Sextet, uma obra musical que transcende sua existência trágica e toca profundamente a vida de personagens de épocas futuras. A arte aqui não é apenas expressão, mas ato ético, ato de resistência e ato de esperança. Do mesmo modo, o testemunho de Som 451, registrado em vídeo antes de sua execução, torna-se um evangelho libertador para as gerações futuras. A palavra, mesmo abafada pela tirania, sobrevive e transforma. Essa concepção tem raízes filosóficas profundas. Para Hannah Arendt, a ação humana que inaugura algo novo no mundo, sobretudo a ação política e a criação cultural, é o que garante a permanência e o sentido da existência. Em A Condição Humana, ela afirma que, enquanto o trabalho é efêmero e o labor é cíclico, a ação e a palavra são duradouras e inscritas no mundo como manifestações de liberdade. O filme dá forma a essa visão ao retratar indivíduos que, mesmo em contextos hostis, escolhem agir e se expressar de modo que suas ideias permaneçam como legados vivos. No campo da estética e da ética, Friedrich Schiller já via a arte como meio para a elevação moral da humanidade. Em suas cartas sobre a educação estética do homem, ele argumenta que a beleza sensibiliza e educa os sentimentos, tornando o indivíduo mais apto à liberdade e à justiça. Essa dimensão aparece fortemente em Cloud Atlas, onde música, a literatura e o testemunho moral tocam e transformam os personagens, e, por extensão, os espectadores. A arte, nesse sentido, torna-se caminho para a humanização. John Stuart Mill, liberal e defensor das liberdades individuais, também entendia que o desenvolvimento da individualidade e da expressão criativa eram fundamentais para o progresso moral e social. Cloud Atlas ecoa esse ideal iluminista ao mostrar que indivíduos que ousam pensar e criar fora das normas podem alterar estruturas inteiras, como o escritor Cavendish, cuja história é narrada com humor, mas também como a afirmação da autonomia do espírito humano frente à decadência e ao conformismo. Do ponto de vista existencialista, Albert Camus e Jean-Paul Sartre também trataram a arte e a palavra como formas de resistência ao absurdo. Camus, em especial, via no escritor e no artista uma responsabilidade ética: dar testemunho da condição humana e resistir à injustiça com lucidez e sensibilidade. Em Cloud Atlas, esse testemunho é repetido em todas as linhas narrativas. Quando a verdade é silenciada, a arte e a memória tornam-se trincheiras contra o esquecimento.
Há ainda o pensamento de Walter Benjamin, que via na reprodução artística e na escrita uma forma de politizar a cultura e romper com a dominação. A ideia de que uma obra, mesmo marginal ou aparentemente insignificante, pode mobilizar afetos, consciências e ações coletivas é essencial para compreender como Cloud Atlas posiciona o humano como agente de transformação pela linguagem e pela beleza. Por fim, a obra também toca a sensibilidade romântica, segundo a qual o gênio criador e o espírito humano são forças que superam o tempo, a morte e o esquecimento. A arte nesse horizonte é a ponte entre o efêmero e o eterno, entre o indivíduo e a humanidade. Em suma, Cloud Atlas afirma que ideias e expressões humanas, mesmo quando pequenas ou aparentemente derrotadas, possuem potência transformadora. O ser humano, ao criar, narrar e agir com liberdade, não apenas dá forma à própria existência, mas reescreve o mundo em novas possibilidades de ser, provando que a história não é apenas produto de grandes estruturas, mas de consciências despertas e vozes que ousaram ser escutadas. Em Cloud Atlas, o tema da opressão e do autoritarismo é abordado de forma recorrente e multifacetada. As 6 narrativas que compõem a obra revelam diferentes expressões do poder autoritário: colonialismo, racismo, escravidão, totalitarismo, corporativismo, repressão intelectual e manicomial, entre outros. Apesar da diversidade de contextos históricos e culturais, há um fio condutor: a denúncia das estruturas que negam a dignidade humana e a exaltação daqueles que resistem, mesmo pagando o preço da marginalização ou da morte. A história de Somi 4551, ambientada em uma distopia futurista, talvez seja o exemplo mais explícito. Ela vive em uma sociedade controlada por corporações, onde indivíduos clonados são criados para servir e descartados após o uso. A descoberta dessa verdade a leva à rebelião, né, e seu testemunho torna-se símbolo de resistência para gerações futuras. Já no século XIX, o advogado Ewing descobre os horrores da escravidão e escolhe romper com sua posição de privilégio para apoiar a abolição. Em outro ponto da linha temporal, Louisa Hay investiga e expõe um complô corporativo, enfrentando ameaças de morte em nome da verdade. Cada uma dessas tramas mostra o embate entre forças opressoras estruturadas e ações humanas que tentam restaurar a justiça e a liberdade. Essa abordagem tem fortes ressonâncias com pensadores que analisaram a opressão. Michel Foucault é um dos mais relevantes nesse debate. Em obras como Vigiar e Punir e Microfísica do Poder, ele demonstrou que o poder não se concentra apenas nos estados ou nas leis, mas está disseminado nas instituições, nos discursos e nas práticas cotidianas. A Sociedade de Some 451, por exemplo, encarna o que Foucault chamou de biopoder, o controle dos corpos, das vidas e até das consciências por meio de técnicas e discursos que naturalizam a opressão. Já Karl Marx analisou a opressão como produto da estrutura econômica e da luta de classes. Para ele, o capitalismo gera desigualdades estruturais que alienam o trabalhador e concentram o poder nas mãos da classe dominante. Em Cloud Atlas, isso se manifesta nas relações de exploração, tanto no passado colonial quanto na distopia futurista, onde os corpos são mercadorias e a vida é regulada por interesses econômicos. Hannah Arendt, por sua vez, refletiu sobre os regimes totalitários em Origens do Totalitarismo. Ela alertou que a banalização da violência, a destruição da pluralidade e o culto à autoridade criam condições para o surgimento de sistemas opressores. A sociedade de Cloud Atlas muitas vezes mostra essa lógica: a repetição da obediência, o silenciamento do diferente e a supressão da verdade. Arendt também defende que a ação política livre e o discurso público são os meios pelos quais os indivíduos podem romper com a opressão. Exatamente o que Some 4551 tenta fazer ao deixar seu testemunho gravado. Albert Camus, em O Homem Revoltado, oferece outra perspectiva importante. Ele argumenta que o ser humano, ao se deparar com o absurdo e a injustiça, pode escolher a revolta, não uma negação violenta do mundo, mas uma afirmação de valores éticos que dignificam a vida. Os personagens de Cloud Atlas se revoltam no sentido camusiano. Não aceitam passivamente o mundo como ele é, mas agem em nome da justiça, mesmo sem garantia de êxito. Além disso, Paulo Freire abordou a opressão sob a perspectiva da pedagogia. Em Pedagogia do Oprimido, ele mostra como o sistema opressor desumaniza tanto o oprimido quanto o opressor.
e defende que a libertação só é possível por meio da conscientização crítica e do diálogo. A trajetória de Somi 451, que sai de uma condição de alienação para uma consciência libertadora, ecoa fortemente essa proposta. Sua fala, antes domesticada, torna-se instrumento de libertação. Em suma, Cloud Atlas trata a opressão e o autoritarismo não apenas como fatos históricos ou políticos, mas como experiências humanas universais e persistentes, enfrentadas por aqueles que escolhem resistir, questionar e transformar. A obra dialoga com uma ampla tradição filosófica, que entende que a liberdade não é um dado, mas uma conquista, e que resistir à opressão é, antes de tudo, um ato de afirmação ética do humano. Em Cloud Atlas, o amor e a compaixão são retratados como forças que transcendem as limitações do tempo, do espaço, das barreiras sociais e até da própria morte. A obra sugere que, embora a existência individual seja finita, os laços afetivos e os atos de compaixão criam uma continuidade, uma espécie de eternidade ética e emocional que atravessa as eras. Em vez de buscar uma imortalidade literal, os personagens constroem uma forma de permanência por meio do cuidado mútuo, do sacrifício e da solidariedade. Cada linha narrativa mostra relações em que o amor, romântico, fraterno, altruísta, transforma os personagens e dá sentido às suas escolhas. O vínculo entre Robert Frobisher e Rufus Sixsmith, o carinho inesperado entre Somi 451 e Haiju Chang, o despertar ético de Elwin graças ao escravo Altua, a dedicação de Louisa Hay à memória do pai. Essas relações atuam como pontos de resistência contra a desumanização e provam que, mesmo diante da morte e da opressão, é possível afirmar o valor da vida. Esse tema dialoga profundamente com as ideias de Levinas, para quem a ética nasce no rosto do outro. Em Totalidade e Infinito, ele afirma que o encontro com o outro nos convoca a uma responsabilidade infinita. O amor, nesse sentido, não é fusão, mas respeito pela alteridade e compromisso com a fragilidade do outro. Em Cloud Atlas, cada gesto de cuidado é uma resposta a essa interpelação silenciosa, quase sagrada do outro. Um gesto que desafia a lógica do poder, da utilidade e da morte. Søren Kierkegaard, em sua filosofia existencial cristã, vê no amor uma categoria espiritual que transcende o imediato. Em As Obras do Amor, ele afirma que o amor verdadeiro é um dever ético e religioso, pois não se baseia na retribuição, mas na doação incondicional. Esse amor é a única resposta à angústia da finitude, pois nos lança para além do eu e nos vincula ao eterno, algo que ecoa fortemente no sacrifício de personagens como Somi e Frobisher, que agem por algo maior que si mesmos. No campo budista, a compaixão é uma das virtudes centrais para se alcançar a iluminação. O budismo não vê o eu como entidade fixa, mas como uma interdependência dinâmica. Cloud Atlas reflete essa visão ao mostrar que cada vida está conectada a outras, e que os atos de compaixão reverberam como ondas kármicas ao longo do tempo. Somi, inclusive, tem uma dimensão quase messiânica ou bodhisattva. Ela sofre conscientemente para libertar outros da ignorância e da dor, não esperando recompensa. Nietzsche, apesar de crítico do amor cristão passivo, também viu na superação da finitude uma exigência estética e ética. Em Assim Falou Zaratustra, ele propõe o amor fati, o amor ao destino, como uma afirmação da vida em sua totalidade, inclusive do sofrimento. Cloud Atlas sugere algo semelhante. Os personagens que abraçam seus destinos com amor e coragem transformam o mundo à sua volta. O amor aqui não é negação da dor, mas sua redenção ativa. Por fim, Simone Weil, mística e filósofa, via na compaixão um meio de transcender o eu e participar de uma verdade mais alta. Para ela, o amor é a atenção pura ao outro, um gesto de desapego e abertura radical. Essa ideia está presente em vários momentos do filme. O verdadeiro amor não exige, não consome, não prende, ele liberta, ilumina, salva. Portanto, Cloud Atlas propõe que o amor e a compaixão são respostas existenciais à finitude da vida. Não negam a morte, mas criam continuidade onde haveria apenas ruptura. Ao tocar outras vidas com gestos de humanidade, cada personagem escreve sua existência em algo maior do que si, uma corrente invisível de sentido que atravessa séculos e transforma o mundo. Essa é a forma de eternidade que a obra celebra, uma eternidade tecida pelos laços invisíveis do cuidado, da memória e do afeto.
Em Cloud Atlas, o tema da impermanência e continuidade é talvez o mais abrangente e sutil de toda a obra. A narrativa entrelaçada das 6 histórias, ocorrendo em diferentes tempos e espaços, mostra que nada permanece igual, mas nada é inteiramente perdido. Tudo muda: identidades, sociedades, corpos, ideias. E, no entanto, há uma continuidade. Gestos, afetos e consequências ecoam através dos séculos, conectando vidas que nunca se encontram diretamente. Essa visão do tempo e da existência está fortemente ancorada numa cosmovisão oriental, especialmente budista, na qual a impermanência, Nika, é uma das marcas fundamentais do real. No budismo, a impermanência é inseparável da noção de interdependência e de renascimento. O eu não é uma substância fixa, mas um fluxo condicionado de agregados que surgem e se desfazem. A continuidade não é de uma alma individual, mas de um campo de causas e efeitos kármicos. Cloud Atlas traduz essa visão ao mostrar que as ações de um personagem ressoam em outras épocas, como ondas que não cessam com a morte. Essa continuidade sem identidade fixa aparece, por exemplo, na recorrência de certos símbolos, como a marca de nascença em forma de cometa, e na sugestão de que há transmigração de consciências ou valores entre os personagens, sem afirmar um eu imortal no sentido ocidental. Essa leitura contrasta fortemente com a tradição ocidental clássica, sobretudo com a concepção de tempo e eternidade em Santo Agostinho. Em Confissões, Agostinho entende o tempo como algo interior, psicológico, estruturado em 3 dimensões: o presente do passado, memória; o presente do presente, atenção; e o presente do futuro, expectativa. Para ele, o tempo é marcado pela mudança, mas a verdadeira realidade é a eternidade de Deus, onde não há sucessão nem impermanência. O humano vive no tempo, mas seu destino é transcender esse fluxo rumo à permanência do ser divino. Assim, a vida finita tem sentido pleno apenas quando orientada para a salvação da alma, uma entidade contínua e individual, criada por Deus. Enquanto Agostinho propõe uma linha do tempo com direção e finalidade, Cloud Atlas sugere um círculo ou rede, onde tudo se transforma, mas nada se anula completamente. A existência é mais rítmica que linear, mais poética que teleológica. O sentido não está fora do mundo, num além eterno, mas se constrói dentro da própria impermanência, na forma como os seres se relacionam, agem e transmitem uns aos outros as suas marcas, sejam traumas ou lampejos de amor. Essa visão oriental também se aproxima do taoísmo, para o qual a realidade está em fluxo constante, e a sabedoria consiste em agir em harmonia com esse fluxo, sem tentar forçar permanências ilusórias. Em Cloud Atlas, os personagens que resistem à impermanência, buscando controle, dominação e mortalidade, tendem à queda. Já aqueles que a aceitam e agem com consciência da transitoriedade se tornam agentes de transformação e continuidade ética. Em síntese, Cloud Atlas propõe uma visão do tempo e da existência em que a impermanência não é trágica, mas condição para a continuidade significativa. Cada vida é uma nota no grande concerto da existência. Não há permanência substancial, mas há continuidade de sentido, feita de memória, de testemunho, de cuidado e de ação. Enquanto o Ocidente buscou muitas vezes escapar do tempo em direção à eternidade, a obra propõe, com sensibilidade oriental, mergulhar no fluxo da vida como ele é, finito, interligado e sagrado em sua transitoriedade. Santo Agostinho construiu sua filosofia do tempo a partir de uma profunda reflexão existencial e teológica, especialmente em sua obra Confissões, escrita no final do século IV. Suas ideias sobre o tempo nascem do esforço de reconciliar a experiência humana da mudança com a eternidade de Deus, e também de compreender como se pode falar em criação, memória, expectativa e alma diante de um Deus atemporal. Para Agostinho, o tempo é uma realidade da alma, não do mundo externo. Ele rejeita a ideia de que o tempo seja algo que exista por si mesmo no universo físico. Sua célebre afirmação é: o que é então o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei, mas se quiser explicar a quem me pergunta, não sei. Com isso, ele expressa a dificuldade de definir algo tão íntimo e evidente, mas ao mesmo tempo escorregadio e paradoxal. A estrutura tripla do tempo. Agostinho propõe uma visão psicológica e espiritual do tempo, que não depende do movimento dos astros, mas da experiência interior. O passado existe como memória. Memória. O presente existe como atenção, contuitos.
O futuro existe como expectativa. Assim, o tempo não é um conjunto de coisas que existem simultaneamente, mas sim formas de presença na consciência. O passado já não existe, o futuro ainda não existe, e o presente é um ponto fugidio, mas todos se fazem presentes na alma, que lembra, espera e vive. A linearidade do tempo e a criação. Para Santo Agostinho, o tempo teve um começo com a criação do mundo. Antes da criação, não havia tempo, pois Deus criou o tempo junto com o mundo. Isso é fundamental. Deus não cria dentro do tempo, mas cria o tempo como parte de sua obra. O tempo, portanto, é finito, com início e escatologicamente com um fim. Essa perspectiva introduz uma linearidade com sentido teológico. A história caminha do Gênesis ao juízo final, do paraíso perdido à redenção prometida. O tempo não é cíclico, como nas concepções de muitas tradições orientais ou do pensamento greco-romano. Para Agostinho, o tempo é flecha com direção, e essa direção é a salvação da alma e a consumação do plano divino. Essa linearidade do tempo é marcada por irrevocabilidade e responsabilidade moral. Cada escolha, cada ato, cada momento vivido tem peso e consequência na construção do destino espiritual do indivíduo. Não há retorno eterno, há um caminho com começo, meio e fim. A contraposição com Cloud Atlas. Em Cloud Atlas, embora não haja um Deus criador nem uma escatologia definida, percebe-se uma tensão com a visão agostiniana. Se, por um lado, o tempo na obra é experienciado como irreversível, as vidas seguem e morrem, por outro lado, ele não caminha para uma consumação final, mas se desdobra em múltiplas continuidades, onde o passado afeta o futuro, não por um plano divino, mas por redes de causa e efeito humano. Contudo, Agostinho e Cloud Atlas se tocam num ponto essencial: a memória como portadora de sentido. Para Agostinho, a memória não apenas lembra o passado, mas o reinterpreta à luz do presente e da fé, estruturando a identidade da alma. Em Cloud Atlas, os personagens muitas vezes acessam memórias ou intuições que não são suas, como se carregassem vestígios de outras vidas ou histórias. Ainda que sem uma alma imortal agostiniana, o filme sugere que há algo que persiste e faz lembrar, mesmo sem identidade contínua. Portanto, Agostinho constrói sua filosofia do tempo como um caminho espiritual entre o tempo humano e a eternidade divina, propondo que nossa alma habita um tempo que é vivido interiormente e orientado para um fim sagrado. Cloud Atlas, embora não partilhe da teologia agostiniana, ecoa a ideia de que a vivência do tempo é marcada por sentido, memória e escolha, e que as ações humanas, como no modelo cristão, são capazes de alterar destinos, marcar o futuro e tocar o eterno, mesmo em um universo sem um Deus explícito.